Mesmo com acordo, o bloqueio de caminhoneiros continua e afeta todo o país. Presidente Temer aciona as forças de segurança para liberar as estradas. E a Advocacia Geral da União foi ao Supremo para que a greve seja declarada ilegal. Cidade de São Paulo decreta estado de emergência e poderá ter feriado. A greve deixa 11 aeroportos sem combustível nesta sexta-feira. Em Nova York, produtor de cinema acusado de estupro e assédio se entrega para a polícia. McLaren cria vídeo para homenagear Ayrton Senna no Grande Prêmio de Mônaco de 88. Na Granja Comari, torcedores criam tumulto na entrada para acompanhar o treino da seleção. Agora no Jornal das 22. Muito boa noite. Boa noite. O governo fechou um acordo com os caminhoneiros ontem, mas a categoria continua a paralisação. O país vive o 5º dia de greve e os reflexos já são sentidos em todos os estados. Falta combustível e produtos nas gôndolas. O movimento grevista não ficou satisfeito com as propostas do governo. O recado da categoria é claro: a greve continua. Pode sair de lá agora, falar assim, acabou a greve, o povo lá na rua, nós já passou para todos. Só libera quando a gente der o ok para você, fizer um vídeo falando que liberou. A gente não participou, continua. Pode ser ali agora, falar, acabou a tributação, nós não participou. Cadê o documento? Só no Diário Oficial? Só no Diário Oficial para liberar a rodovia. Os 10% liberados pela Isso Petrobras. ele pega de caixinha para ele. Nós não estamos mais aqui pedindo esmola, não. Nós estamos pedindo nosso direito. Porque o país vizinho vem aqui no nosso país e pega combustível com preço significativo, 80 centavos, 1,20, e a gente paga R$5. Nós não temos direito mais de tratar nossa família com dignidade. Nós estamos escravos. O movimento está dividido. Parte fechou um acordo com o governo, mas outros são contra. E sem o aval dessas lideranças, muitos caminhoneiros continuam mobilizados em todo o país. Está muito indecente, não atende a categoria, ele só quer prorrogar o problema para os próximos governos. Segundo os profissionais, as reivindicações vão além da redução dos preços dos combustíveis. Passa também por melhorias das condições de trabalho. A gente está cansado de pagar para trabalhar. Você vê muito caminhão destruído aí, entendeu? Não é porque o cara é relaxado, não, é porque o cara não tem condições mesmo. Porque o pouco que sobra é para levar para o arroz e feijão da família. Outras classes também estão apoiando os caminhoneiros. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, o Sindicato dos Comerciantes declarou apoio à manifestação. Uma luta justa, é uma luta do povo brasileiro. E nós gostaríamos muito, não só que a Comac, mas a SED, CDL, Sindicom, Simpetro, Sindicato Rural, todas as entidades de classe, aderissem também com nós e fizessem uma paralisação do comércio de Dourados, abaixando as portas em apoio a essa manifestação dos caminhoneiros, que é justa. Produtores rurais também estão apoiando o movimento. Sem caminhão, não tem lavoura. Sem lavoura, não tem caminhão. Nós temos maquinário. Eu tenho um caminhão, todos nós lavoureiros temos caminhão. Sem o caminhão, não chega o adubo, não chega os venenos, não chega o defensivo, não chega o óleo, não chega nada na nossa propriedade. Nós queremos retificação. Baixa do óleo diesel, baixa do gás, baixa... Aqui tem empresários, microempresários, estamos apoiando. A retificação nossa é diminuir os nossos custos. Já passou do limite faz tempo, já está na hora de rever aí a questão de impostos, ou também essa... Talvez até quebrar esse monopólio da Petrobras, né? Que a gente vê que tem outros países que não tem só uma fornecedora e o combustível se torna mais barato pela competição. E aqui no Brasil só tem a Petrobras, diz que o petróleo é nosso, autossuficiente, mas o povo brasileiro não está tendo benefício disso aí. Os reflexos da greve são sentidos por todos. Universidades dispensaram os estudantes e o transporte público está trabalhando no limite, com maior intervalo entre os ônibus. A Associação Brasileira dos Caminhoneiros pediu para a categoria não interditar rodovias e continuar com manifestações pacíficas. A entidade não assinou o acordo com o governo
e diz representar 650 mil profissionais. Várias cidades do país decretam situação de emergência. A medida é impedir que o caos tome conta dos municípios do país. E São Paulo, a maior cidade do país, também recorreu a esse mecanismo. É uma maneira de tentar garantir os serviços básicos para a população. Com o decreto de situação de emergência, a Prefeitura de São Paulo pode apreender combustível estocado de postos privados, por exemplo, e fazer compras sem licitação. Também permite realizar gastos sem depender do orçamento previsto da cidade, estipulado em consenso com a Câmara de Vereadores. Se o problema continuar, ainda pode decretar feriado municipal ou estado de calamidade. O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo, Sincopetro, anunciou que já não há mais uma gota nem de etanol e nem de gasolina comum nas bombas dos cerca de 2.100 postos da Grande São Paulo. Nos próximos dias a situação é preocupante? Preocupante. Esse meu diesel deve acabar amanhã, aí eu vou ficar sem nada para vender. Foi um dia atípico pela falta de combustível. Muita gente achou melhor não sair de casa e havia poucos pontos de congestionamento ou nem havia. Em alguns estados, a circulação de ambulâncias foi limitada e cirurgias foram canceladas. Os equipamentos em laboratórios que utilizam diesel não possuem reservas. A Associação Nacional de Hospitais Privados emitiu uma nota pedindo às lideranças dos atos para liberarem as cargas de oxigênio e insumos. O transporte público em todo o país também está afetado simplesmente porque a reserva de combustível das garagens acabou. No Rio de Janeiro, houve até confusão em um terminal do BRT. A Secretaria Municipal de Transportes de São Paulo avisou que a frota dos coletivos pode ser reduzida em até 50%. Os usuários sentiram os efeitos. Hoje está demorando bastante. Aqui sai em torno de 10 minutos, já tem meia hora que estou aqui. Hoje está complicado, viu? Então, hoje de manhã eu fiquei quase uma hora no ponto de ônibus para pegar os ônibus, que eu precisava vir para cá e estava muito lotado os ônibus, então eu tive que esperar muito tempo, entendeu? Tá bem difícil. Ontem também, na hora de trabalhar também, na hora de voltar, entendeu? Então tá meio complicado, viu? É muita gente, né? Aguardando esse aqui, não sei que hora que vai vir. Se não vier, eu tenho que pegar outro e ir lá no meu filho pegar de carro. Além da falta de produtos e encarecimento nos supermercados, era possível ver o resultado do desabastecimento nas feiras livres. Todo mundo que vem à feira quer economizar um pouquinho, mas agora, por conta da greve dos caminhoneiros, está bem difícil. Tem produto que não chega e quando chega vem com valor bem alto. Um exemplo disso é a batata. Na semana passada o quilo custava em média R$ 5, R$ 6, mas agora já está em R$ 10. O jeito, como dizem os nutricionistas, é substituir por algum outro produto. E não é apenas a batata, olha como o mamão ficou caro. A turma vai reclamar, lógico, mas como chega caro pra gente, vai ser vender mais caro, lógico. Entendi. Eu tô vendo aqui que esse mamão Formosa, cada um tá R$ 10. A semana passada, quanto você vendia? A 6, a 7, 5 até 5 eu vendi tudo. Hoje já não dá. Em nota, o governador do estado de São Paulo, Márcio França, afirmou que determinou ao secretário de Segurança, Magno Alves, que acione imediatamente a Polícia Rodoviária para aplicar multas em todos os veículos que estacionem em fila dupla ou que promovam bloqueios, impedindo a livre circulação. O governo federal reagiu e mudou a atitude em relação aos protestos dos caminhoneiros. O presidente Michel Temer fez um pronunciamento na tarde de hoje, autorizando a ação das forças militares para liberar as estradas. Uma reunião entre o governo e as Forças Armadas selou como será a ação dos federais. Em um pronunciamento no início da tarde, o presidente Michel Temer lembrou que os 12 pontos colocados pelo movimento de paralisação foram atendidos pelo governo, que incluem zerar a alíquota da CID sobre o diesel em 2018, manter o desconto de 10% sobre o diesel definido pela Petrobras pelos próximos 30 dias, garantindo a compensação financeira à empresa, que os próximos reajustes serão anunciados a cada 30 dias,
mantida a política de preços da Petrobras. O governo também se comprometeu a negociar com os estados a isenção da cobrança de pedágio do eixo suspenso dos caminhões. Isso acontece quando estão vazios. Além disso, também ficou acertado que a tabela de frete da Agência Nacional de Transportes Terrestres vai ser reeditada e atualizada a cada 3 meses. Será mantida a desoneração da folha de pagamento de empresas de transporte de carga e retirada as ações contra as lideranças do movimento. Temer reiterou que o governo buscou o diálogo e o caminho da negociação com os caminhoneiros que deflagraram a paralisação há 5 dias. Ele lamentou o radicalismo de setores do movimento que impedem o acordo, bloqueiam estradas e geram risco de desabastecimento no país. O presidente confirmou o acionamento das forças federais para desobstruir as rodovias. Comunico que acionei as forças federais de segurança para desbloquear as estradas e estou solicitando aos senhores governadores que façam o mesmo. Nós não vamos permitir que a população fique sem os gêneros de primeira necessidade. Não vamos permitir que consumidores fiquem sem produtos. Não vamos permitir que hospitais fiquem sem os insumos para salvar vidas. Não vamos permitir também que crianças sejam prejudicadas pelo fechamento de escolas. Como não vamos permitir que produtores tenham o seu trabalho ainda mais afetado. Mas essa decisão do presidente de acionar as Forças Armadas teria causado preocupação aos militares. Isso porque muitos acreditam que as forças não tenham combustível suficiente para atuar nas ruas por vários dias seguidos. Segundo interlocutores, Temer tomou essa decisão após uma reunião na manhã desta sexta-feira, após ouvir o ministro Raul Jungmann e o general Sérgio Etchegoyen, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, mas que não teria ouvido o Conselho de Defesa. À tarde, uma outra reunião foi realizada, dessa vez com os 3 comandantes das Forças Armadas e o Ministério da Defesa. Após a reunião, o ministro da Defesa, Joaquim Silva e Luna, revelou como será a ação das Forças Armadas para conseguir a liberação das estradas. Os 3 comandantes de força, mais o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, planejando as operações que serão desencadeadas em seguida. Então, logo o senhor presidente assine o decreto que autoriza o emprego das forças, serão empregadas. Uma ação rápida, que é integrada e de uma forma enérgica. O governo apura ainda se as transportadoras, que também sofrem com a alta do preço do diesel, estão participando da mobilização, exercendo algum tipo de pressão. Uma prática chamada lockout, que é considerada crime. Esse empresário do setor de transportes ontem divulgou um vídeo nas redes sociais apoiando o movimento. Ele também é prefeito pelo partido Podemos da cidade mineira de Betim. O governo ele tem que entender, né? Se não entende com as boas, tem que entender com uma paralisação como essa, o que tem que ser feito. Os transtornos que está dando vai fazer cair a ficha nessas pessoas que não têm inteligência, não conhecem o que é a vida competitiva, não conhecem o que é sustentar uma empresa ou uma atividade econômica. Em nota, o empresário disse que a decisão de apoiar o movimento não tem a ver com os cargos de prefeito e empresário. Se a prática ficar comprovada, a Polícia Federal deve investigar o caso. A legislação brasileira garante o direito de greve dos trabalhadores, mas determina que durante as paralisações sejam mantidos serviços essenciais, como, por exemplo, a distribuição e o abastecimento de gás e combustíveis. A Advocacia Geral da União entrou com mais uma ação contra os protestos. Caso essa liminar seja concedida, se não houver liberação total das estradas federais e estaduais, as entidades representantes dos caminhoneiros terão que pagar uma multa no valor de R$100 mil a hora. Além dessa multa, outra também será cobrada diariamente no valor de R$10 mil para cada manifestante e a liberação para a adoção de todas as providências cabíveis e necessárias. A ação foi assinada pela advogada-geral Grace Mendonça e o presidente Michel Temer.
E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concedeu uma liminar que autorizou o uso das forças de segurança pública para o desbloqueio de rodovias. O ministro também impôs multa de R$100 mil por hora às entidades que atuarem nas interdições de vias, além de multa de 10 mil por dia para o motorista que esteja obstruindo a pista. Reação também na Câmara dos Deputados. O presidente Rodrigo Maia concedeu uma entrevista agora à noite e disparou críticas contra o governo. Maia disse que a vida do trabalhador brasileiro piorou, mesmo com a recuperação econômica, e criticou a postura do governo de usar as Forças Armadas contra os caminhoneiros. Veja os principais pontos da entrevista. Infelizmente, as palavras do presidente estão tendo pouca credibilidade com a sociedade que de forma legítima está se manifestando. É claro que eu tenho dito sempre aos manifestantes, aos caminhoneiros, que qualquer coisa muito radical acaba ficando ruim. Então, quando a sociedade é atingida, quando os hospitais são atingidos, quando as escolas são atingidas, não é bom. Então, o bom é que, através do diálogo, através da credibilidade da palavra de cada um de nós, se consiga avançar. A utilização das Forças Armadas, como eu disse, não parece o passo correto nesse momento. Acho que os manifestantes estão dialogando. Uma parte ontem deixou claro que o acordo que estava sendo feito eles não ia impactar a ponta, e foi o que aconteceu. Então acho que tem que tomar cuidado. O que eu disse é desobstruir a estrada é uma coisa, usar as Forças Armadas é outra. Acho que as Forças Armadas elas devem ocupar outro papel nessa história. Vê uma crise, talvez a crise mais profunda da nossa história, que vem desde o governo Dilma. O Brasil sai da recessão do governo do presidente Michel Temer, mas do ponto de vista da melhoria da qualidade de vida das famílias, não aconteceu nada, porque todas as empresas com muita capacidade ociosa, não tem ninguém gerando novos empregos, e principalmente empregos de qualidade, melhorando a renda do trabalhador. E os preços dos combustíveis aumentaram muito, do gás de cozinha aumentou muito. Então a vida do trabalhador piorou. Então, na hora que o governo tem um aumento do preço do petróleo e que vai ter um excesso de arrecadação para o governo federal apenas na ordem de 13, 14 bilhões, ele deveria pegar esse excesso de arrecadação e devolver para a sociedade. Devolve como? Reduzindo impostos. Aliás, impostos que o governo, na minha avaliação, aumentou em 2017, em julho, o PIS/COFINS da gasolina, do etanol e do diesel na média de 100%, aumentou de forma irresponsável. São 20 bilhões de reais em 12 meses que se tira da sociedade. O preço do combustível está no centro do debate da paralisação dos caminhoneiros. O governo federal está mobilizado e tenta cortar impostos, mas até agora os governadores não se manifestaram sobre a crise. Um dos impostos que mais pesa no valor do combustível é o ICMS e cabe aos estados definir esse percentual. A diferença é grande, por isso o Senado já debate limitar a taxação estadual que é cobrada sobre a gasolina, o álcool e o diesel. O preço dos combustíveis disparou nos últimos meses. Isso aconteceu graças ao aumento de impostos do governo e à nova política da Petrobras, que promove reajustes de acordo com o valor do petróleo no mercado internacional. O assunto entrou na pauta do Congresso Nacional com a greve dos caminhoneiros. E até mesmo parlamentares da base do governo criticam a nova gestão da petrolífera e alertam para o caos que pode se estabelecer no país. Já começa a haver desabastecimento de combustível, vai haver desabastecimento de remédio e de alimentação. Depois do desabastecimento, virá o saque. E com o saque, virá a repressão ao saque. Então, é fundamental que o governo atue para acabar com esse movimento, que não é uma greve de trabalhadores exclusivamente, é uma greve de empresários também, de proprietários de grandes empresas de transporte. É preciso acabar com isso. 77% do diesel é produzido dentro do país. Então, não interfere o crescimento do preço do petróleo no mercado internacional. Não tem razão de repassar esse preço para o consumidor. Não tem como repassar para aqueles que trabalham efetivamente, dirigindo os seus caminhões, transportando a produção brasileira, aumentando o preço do diesel. Em todas as manifestações que nós fizemos aqui, foi sempre na mesma direção, de que o óleo diesel, ele precisa de uma política específica. E não adianta querer baixar a CID
5 centavos não faz cosca, 5 centavos não vão chegar lá no consumidor final, a menos ou a mais. E, portanto, é preciso que a gente diga aqui, em alto e bom som, que tem um culpado nisso e é o governo. Em audiência na Câmara, o representante da Petrobras disse que a culpa do preço dos combustíveis é da carga tributária. Se a gente estiver gastando aí, os senhores estiverem abastecendo o carro, colocando R$300 no tanque dos seus carros, a Petrobras está levando R$96 desses 300. Tá? R$135 desses 300 são tributos. O problema do ICMS, que é cobrado pelos estados, foi lembrado ontem pelo presidente Michel Temer. A incidência maior do tributo é um tributo de natureza estadual, é o ICMS, que nós também possamos retirar uma parcela do ICMS, porque isto reduz o tributo. O governo fechou um acordo com os caminhoneiros, mas ainda busca uma alternativa para reduzir os impostos. Já para especialistas, a solução da crise passa necessariamente pela cobrança do ICMS. Não adianta o governo federal fazer sua parte, reduzindo os PIS/COFINS, se os estados não alteram a tributação. Vejam que a tributação estadual é mais do que o dobro da tributação federal. Ter um piso referencial do ICMS seria um bom passo para começar a equacionar a questão dos tributos que incidem sobre os combustíveis. Não, acho que todos os governadores estão sensibilizados, eles estão percebendo que os serviços essenciais nos seus estados podem ser paralisados. Então, todo mundo vai ter que se unir agora nesse momento e buscar uma solução conjunta. Com o silêncio dos governadores, o Senado começa a avaliar uma proposta que prevê a limitação do imposto. A intenção é evitar que cada estado cobre uma tarifa diferente, o que acaba encarecendo o preço dos combustíveis. O maior ônus na questão do preço dos combustíveis é o ICMS cobrado nos estados. Por conta disso, eu e o senador Randolph estamos apresentando um projeto de resolução ao Senado que pretende fixar a alíquota máxima para a cobrança do ICMS incidentes em operações internas com combustíveis. Está aí no ICMS, a causa real do problema da tarifação do preço do combustível. Como Vossa Excelência muito bem disse, no estado do Rio de Janeiro chega a 34%, 35%. A tarifação. Em outros estados, a média é de 25%. Estamos apresentando 18%, mas construamos, obviamente, no debate aqui, uma média. Segundo o presidente do Senado, o Congresso está empenhado em buscar soluções que sejam boas para o consumidor. Quem define política de preços, de aumento de preço, infelizmente, não é o Congresso Nacional em determinadas matérias. Nesse caso, cabe ao governo federal. Agora, cabe ao Congresso, representando a federação através do Senado e representando o povo brasileiro, alertar o governo, cobrar e buscar a transparência. A Petrobras divulgou nota e negou os rumores que o presidente da companhia, Pedro Parentes, tem a intenção de deixar o posto. Governadores de Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Distrito Federal divulgaram um manifesto em que afirmam que o governo federal tenta transferir para os estados a responsabilidade pelo preço do combustível. Os governadores participaram de uma reunião e afirmaram que não aceitam propostas que podem impactar as arrecadações dos estados, como o projeto de diminuir as alíquotas do ICMS. E veja a seguir, setor dos supermercados pode demorar até 10 dias para repor os produtos. E ainda mais da metade de todas as viagens que acontecem no país são feitas por estradas. A greve dos caminhoneiros que afeta todo o país levanta uma questão entre os brasileiros. Por que o Brasil depende tanto do transporte rodoviário? 58% de todas as viagens que acontecem no país são feitas por estradas. Filas de caminhões parados ao longo da rodovia. A cena tem se repetido de norte a sul do país nos últimos dias. E sem o transporte rodoviário, o país está à beira do caos. O abastecimento de gêneros de primeira necessidade está comprometido, bem como áreas vitais para a sociedade, como saúde e transporte. A crise trouxe à tona, além de tudo, um grave problema: a dependência do Brasil em relação ao transporte rodoviário.
Entre as economias desenvolvidas, o Brasil é o país do mundo que mais depende do transporte rodoviário. 58% de todas as viagens realizadas aqui acontecem pelas estradas. Nós ficamos à frente de outros países com grande extensão territorial, como, por exemplo, a Austrália, a China e também a Rússia. Mas por que isso acontece? Nossa reportagem foi atrás das respostas. Nós ouvimos especialistas em economia e logística sobre o tema. E o primeiro ponto que todos concordam é que o problema é antigo, histórico. As políticas públicas no Brasil e decisões dos governos sempre foram voltadas para estimular o transporte pelas estradas, deixando de lado ferrovias e hidrovias. Se a gente for imaginar a extensão do Brasil, imaginar como que o custo desse produto vai afetar o consumidor final, então essa decisão de mais ferrovia ou mais ou menos rodovia é uma decisão que parte do governo. Então foi uma escolha política pela essa dependência de modal rodoviário que nós temos. A gente teve em grande parte um sucateamento da malha ferroviária, que proporcionalmente é menor do que a malha rodoviária. Então, quando a gente tem condições como hoje, aonde existem aí mobilização para não circulação do transporte rodoviário, basicamente a gente consegue parar o país inteiro nessa condição. Os números comprovam a afirmação dos especialistas. 75% da produção nacional é escoada por rodovias, enquanto pouco mais de 9% segue via marítima, 5,8% por via aérea e apenas 5,4% por ferrovias. E a alternativa para isso é um investimento de médio a longo prazo na malha ferroviária, podendo ser em grande parte por parcerias público-privada, e também o investimento nas hidrovias. Mas o cenário político e administrativo não colabora. O dinheiro do governo federal vai quase todo para as estradas. Atualmente estão sendo realizadas 356 obras em rodovias no país, enquanto nos aeroportos são 67. 43 em hidrovias e 31 em ferrovias. A gente não pode depender só de um único modal. Pela extensão do Brasil, um país que faz fronteira com vários países, nós temos que ter, por exemplo, uma integração muito grande com o modal ferroviário. E para isso é um projeto de longo prazo, não se faz do dia para a noite. Essa escolha precisa ser feita para reduzir esse problema. O economista sugere, como medida emergencial para estancar a crise, que o governo federal convoque os governadores dos estados para compor uma força-tarefa. Como a reivindicação ao preço do diesel, do combustível no final na bomba, vai quase em torno de 28% desse preço é ICMS, que é um imposto estadual, não é um imposto federal. Por mais que o governo federal reduza CID, PIS e COFINS, a grande parcela de imposto ainda está na mão dos governadores, e eles não estão participando ativamente dessa discussão. E em meio a essa crise com desabastecimento de combustível e produtos, um comerciante que tentou ser esperto acabou sendo preso. Ele tentou faturar com a venda ilegal de combustível e acabou flagrado pela polícia de Dourados, no Mato Grosso do Sul. O crime estava sendo praticado em um lava-rápido da cidade. O produto era estocado nesses galões e depois revendido aos interessados por R$ 6,50 o litro. O comerciante foi preso por armazenar e comercializar produto derivado de petróleo, que é crime inafiançável. Se condenado, o acusado pode pegar até 9 anos de prisão. A prisão aconteceu depois que investigadores receberam denúncia. O combustível estava sendo anunciado nas redes sociais e aplicativos de celular, como explica o delegado titular do SIG, Serviço de Investigações Gerais da Polícia Civil. Nós tivemos uma denúncia de uma movimentação estranha no Lava Jato. E a partir da denúncia, monitoramos o local e vimos que pessoas saíam de lá com galões. Aí logo deduzimos que realmente se tratava de venda irregular de combustíveis. Por que irregular? Há uma lei específica que trata sobre a questão de venda de combustível, que você tem uma portaria da Agência Nacional de Petróleo que regulamenta. Quer dizer, ninguém pode pegar, estocar ou vender combustível em casa. E monitoramos o local e hoje, por volta das 12h50, efetuamos a prisão em flagrante do proprietário Lava Jato. Foi apreendido cerca de 160 litros de gasolina, sendo que no período da manhã ele já havia comercializado. O delegado disse que os investigadores apuram outras denúncias de venda ilegal de combustíveis e alerta as pessoas que pretendem aproveitar a greve dos caminhoneiros para ganhar dinheiro extra com a venda do produto, que o prejuízo pode ser grande.
Derivado do petróleo, há uma regulamentação muito específica, porque da questão do risco de explosão, de dano ambiental, e numa situação dessa, como nos encontramos agora, de racionamento, de falta de combustíveis derivados de petróleo, as pessoas vêm com uma oportunidade de ganhar dinheiro. O litro desse combustível está sendo vendido a R$ 6,50, ou seja, bem acima do mercado. Em caso seja flagrado vendendo combustível em residência, ou seja, qualquer lugar que não seja determinado, não seja permitido pela Agência Nacional de Petróleo, será preso em flagrante o responsável pelo local. O comerciante irá responder por 2 crimes. Além da venda ilegal de combustíveis, ele está sendo acusado também de crime ambiental. Nós não conseguimos contato com a defesa do comerciante. O setor supermercadista deve levar até 10 dias para normalizar o abastecimento de produtos após o fim da greve de caminhoneiros. Veja essa e outras notícias nos destaques da economia. A Associação Brasileira de Supermercados revelou que o setor pode levar até 10 dias para repor os produtos. As gôndolas estão vazias por conta do desabastecimento. Por enquanto, a entidade não tem uma estimativa dos prejuízos provocados pela greve dos caminhoneiros, mas espera que a reposição comece ainda hoje. O Brasil poderá deixar de exportar soja a partir de amanhã. O alerta foi feito pela associação que representa as indústrias do setor, a Abiov. Segundo a entidade, a greve dos caminhoneiros tem interferido no fluxo de produtos encaminhados para os portos. Vale lembrar que o Brasil é o maior produtor de soja do mundo e os produtores esperam obter quase 37 bilhões de reais com as exportações do produto. Por enquanto, mesmo a paralisação, o setor não estimou prejuízos. E em meio à polêmica dos combustíveis no Brasil, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e a Rússia informaram que devem elevar a produção de petróleo em até 1 milhão de barris ao dia. A medida tem o objetivo de conter uma alta dos preços do petróleo. A decisão é considerada uma vitória do governo americano que pressionou a organização. Agora é esperar que a medida tenha reflexos no Brasil. Segundo a Petrobras, o preço dos combustíveis praticados por aqui está atrelado ao que é praticado no mercado internacional. No mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta sexta-feira. A moeda norte-americana subiu 0,55% e encerrou o dia cotada a R$ 3,668 na venda. Pelo menos 11 aeroportos estão sem combustível. Goiânia, Carajás, Ilhéus, Juazeiro do Norte, Maceió, Palmas, Recife, São José dos Campos, Uberlândia, Vitória e Distrito Federal. Na capital federal, a situação começou a ficar ruim ontem à noite. De acordo com a Inframérica, que controla o terminal, todos os voos que pousarem em Brasília precisando de abastecimento deveriam ficar em solo até a situação ser normalizada. A operação continuou normal para os aviões com capacidade de decolar sem precisar abastecer. O balanço da Infraero, divulgado ontem à noite, dava conta que 6 aeroportos administrados pela estatal já estavam com pouca ou nenhuma reserva de combustível. Os aeroportos que enfrentavam as maiores dificuldades eram Carajás, no Pará, São José dos Campos, em São Paulo, Uberlândia, em Minas Gerais, Ilhéus, na Bahia, Palmas, em Tocantins e Juazeiro do Norte, no Ceará. No aeroporto de Congonhas, em São Paulo, ainda havia estoque de querosene para hoje. Segundo o balanço, nos 27 aeroportos, a reserva de querosene era suficiente para operar apenas mais algumas horas. A Infraero avisou que continuaria monitorando o abastecimento. Os operadores foram alertados para fazer a parte deles. Avaliar os planejamentos de voo para cada um defina a melhor estratégia de acordo com o estoque disponível na origem e destino do voo. Aos passageiros, a Infraero recomendou que procurasse as companhias aéreas para conseguir melhores informações. A Infraero recomenda que as pessoas liguem para qualquer aeroporto para saber se pode seguir viagem. E as empresas aéreas estão adotando um plano de contingência que prevê a remarcação de voos sem custo. E veja a seguir. A Coreia do Norte está disposta a conversar com os Estados Unidos. E ainda, a McLaren faz vídeo em homenagem a Ayrton Senna.
A Coreia do Norte declarou hoje que continua disposta a dialogar com os Estados Unidos a qualquer momento. O presidente americano Donald Trump celebrou a resposta e, um dia após cancelar o encontro com o líder norte-coreano, disse que a reunião pode ser em 12 de junho. A Coreia do Norte anunciou que continua disposta a dialogar com os Estados Unidos. A resposta de Pyongyang é divulgada um dia após o presidente norte-americano Donald Trump cancelar a cúpula com o líder norte-coreano Kim Jong-un. A possibilidade do encontro começou a ruir por causa de declarações de autoridades do governo americano sobre o modelo líbio para os norte-coreanos. Apesar de deixar as portas abertas, o primeiro vice-ministro norte-coreano de Relações Exteriores lamentou a decisão de Trump. O presidente americano considerou o comunicado da Coreia do Norte como caloroso e produtivo e disse que as condições continuam com Pyongyang e que o encontro ainda pode acontecer em 12 de junho. A cúpula de Singapura seria a primeira entre um presidente americano em exercício e um membro da dinastia Kim, apesar de suas condições. Washington exige uma desnuclearização completa, verificável e irreversível da Coreia do Norte. Pyongyang deixou claro, porém, que não vai renunciar a seu arsenal nuclear enquanto não se sentir segura diante do que considera uma agressão americana. O produtor de cinema Harvey Weinstein, acusado por dezenas de mulheres de agressões sexuais, se entregou à polícia. O produtor de cinema Harvey Weinstein se entregou às autoridades de Nova York em meio a dezenas de fotógrafos e cinegrafistas. Desde novembro de 2017, a polícia de Nova York afirma ter ao menos um caso real contra Weinstein, também investigado por supostas agressões em Los Angeles e Londres. Os agentes também investigam as acusações da atriz Paz de la Huerta, que afirma que foi violentada por Weinstein em 2010. A carreira do produtor foi afetada em outubro de 2017, após a divulgação de arquivos no New York Times e da revista New Yorker. As publicações revelaram acusações sobre a sua conduta, o que provocou uma onda de denúncias de assédio sexual nos Estados Unidos e no mundo. Desde então, mais de 100 mulheres relataram comportamentos questionáveis durante 40 anos. O pai de 5 filhos, casado 2 vezes, é investigado também pela polícia britânica. Aos 66 anos, Weinstein nega ter tido relacionamentos não consensuais. Comerciantes lamentam que as vendas de produtos relacionados à Copa do Mundo ainda estejam tímidas. Para alguns, é reflexo da crise econômica e do vexame em 2014. Os mais otimistas confiam nas vitórias em campo para melhorar a situação. Faltando apenas 3 semanas para o Mundial na Rússia, o movimento do comércio não parece muito animador no que se refere a camisas, bandeiras e outros itens que os torcedores costumam comprar. Apesar da excelente campanha da seleção brasileira nas eliminatórias, o clima de Copa anda tímido na Saara, no centro do Rio de Janeiro, local famoso por vender de tudo. Para os comerciantes e consumidores, as vendas fracas são um reflexo da situação econômica vivida pelo país e o trauma do último Mundial. O pessoal desanimou com a derrota do Brasil, ainda mais aquela derrota vergonhosa de 7-1, né? Tem pessoas que estão desempregadas, então eles não vão comprar camisa para assistir o jogo. Aí eles têm que comprar o feijão com arroz. Ainda assim, de acordo com um levantamento feito este mês pelo Instituto Paraná Pesquisas, 2/3 dos brasileiros acham que a seleção canarinho é a favorita na Copa da Rússia. E 35% acreditam que Neymar, que se recupera de uma fratura no pé, vai ser o craque do torneio. Para os mais otimistas, quando a bola rolar, o entusiasmo vai aumentar. Se ganhar, né? Aí eu acho que o povo esquece tudo. Ganhando, o povo esquece tudo. O Brasil estreia na Copa do Mundo, anote aí, no dia 17 de junho contra a Suíça. A torcida vai ser grande, especialmente dos comerciantes. Dia movimentado com confusão e festa na Granja Comari. A festa foi para o técnico Tite, que fez aniversário, e houve um princípio de tumulto causado por torcedores que forçaram a entrada na granja para acompanhar os jogadores.
De manhã, os jogadores foram divididos em 2 grupos e pegaram pesado na academia sob os cuidados dos preparadores físicos Fábio Mazeredian e Ricardo Rosa. Houve confusão na entrada da Granja Comari em Teresópolis. Muitos torcedores se aglomeraram para acompanhar o treino da seleção brasileira marcado para as 4 da tarde. Eles tentaram entrar no local que ainda não tinha acesso liberado. Seguranças e policiais tiveram que agir antes que os torcedores invadissem o local. Depois, os fãs começaram a ser liberados para entrar com a ajuda de uma lista por ordem de chegada feita por um torcedor. E hoje também teve festa na Granja Comari. No auge da carreira, o técnico Tite completou 57 anos. Ele ganhou parabéns durante o almoço. Obrigado, eu estou vivendo um dos dias e um dos períodos mais felizes da minha vida. Obrigado. A FIFA lançou nesta sexta-feira a música oficial da Copa do Mundo de 2018. A canção se chama Live It Up e é interpretada por Will Smith, Nicky Jam e Eri Streff e produzida pelo DJ e compositor Diplo. A primeira execução ao vivo será antes da final da Copa do Mundo, marcada para o dia 15 de julho. A McLaren criou um vídeo para homenagear uma volta histórica de Ayrton Senna no Grande Prêmio de Mônaco em 1988. O vídeo tem um narrador e as imagens são de simulação. É que a volta espetacular de Senna não foi registrada por nenhuma emissora de TV da época. Probleminha nesse vídeo, daqui a pouco a gente vê. Vamos agora ao nosso intervalo. Conta de luz vai ficar mais cara a partir de junho. E ainda a Igreja da Graça promove ação em lar de idosos no Mato Grosso do Sul. Insegurança e violência. Esta é a realidade de moradores da região das Universitárias em Campo Grande. E as vítimas são crianças, jovens, comerciantes que reclamam por atenção da segurança pública. As imagens feitas pela câmera de segurança mostram o momento em que 2 homens em uma moto param e o garupa assalta com violência a moça que vinha em sentido contrário. A estudante de 15 anos, que não quer mostrar o rosto, está bastante assustada. Era por volta de umas 4h30 e esses rapazes me abordaram e pediram só o celular. Como eu não tinha, eles começaram a me bater e me jogou no chão. Me deram um chute e meu tornozelo virou. E aí deu uma luxação e eu tentei ainda ver a placa, só que no momento que eu fiquei concentrado na placa, eles viram e pediram para mim virar o rosto, porque senão eles iam voltar e me matar. A avó da estudante vai entregar as imagens para a delegacia, onde vão registrar o boletim de ocorrência. Ela conta que está assustada com a violência dos bandidos. Eu fiquei muito apavorada, porque aqui no bairro anda acontecendo, não é só porque já teve com meu filho, agora já com a minha neta. Eles batem nas pessoas, machucam. Já pensou se não tivesse população ali saindo, os alunos da escola, ela tinha apanhado bastante. Por quê? Por causa que ela não tinha celular para dar para eles. Foi a câmera da casa deste comerciante que gravou as imagens. E também foi o Vanner que socorreu a estudante. Continuamente a gente fica investindo em segurança, né? A gente, acaba utilizando o nosso investimento em segurança para poder ajudar a população também. Os moradores aqui do conjunto Universitárias estão com muito medo de sair às ruas. Nos últimos dias, criminosos têm realizado arrastões pelo bairro, principalmente em busca de celulares. Ele desceu para me assaltar, eu visualizei no bolso dele, tinha bastante celular. Provavelmente ele tinha feito a limpa no bairro antes. Tudo leva a crer porque é por causa da droga, né? O pessoal rouba um celular que custa 2.000, para eles R$100
Qualquer porcaria eles desfazem, né? A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou hoje que a partir de junho a conta de luz vai ficar mais cara. De acordo com a ANEEL, no próximo mês a cobrança será feita pela bandeira vermelha nível 2. Os brasileiros vão pagar a conta de luz mais cara em junho, devido ao acionamento da chamada bandeira tarifária vermelha nível 2. O sistema tarifário eleva o custo da energia em momentos de escassez de geração, quando podem ser acionadas bandeiras amarela, vermelha ou a vermelha nível 2. A categoria da bandeira vermelha 2 representa um custo adicional de R$ 5,00 a cada 100 kWh consumidos. A ANEEL informou que o maior custo em junho deve-se à redução de volume dos reservatórios nas hidrelétricas da região sul e à previsão de pouca chuva. Por isso, serão acionadas as usinas termoelétricas para complementar a geração de energia no país. E agora sim você vai ver que a McLaren criou um vídeo para homenagear uma volta histórica do piloto Ayrton Senna no Grande Prêmio de Mônaco de 88. O vídeo tem um narrador e as imagens são de simulação. É que a volta espetacular de Senna não foi registrada por nenhuma emissora de TV da época. You're James, you're absolutely right, of course. That's what makes these Monte Carlo streets so demanding. A McLaren decidiu prestar uma homenagem a uma das grandes performances de Ayrton Senna pela equipe, mas que quase ninguém viu. Up the hill towards Casino Square. Nos treinos de classificação para o Grande Prêmio de Mônaco de 1988, Senna conquistou a pole position com a marca de 1 minuto e 23 segundos. O tempo foi pouco mais de 1 segundo melhor que o do segundo colocado, o francês Alain Prost, também da McLaren. O melhor desempenho de outra equipe foi de Gerhard Berger, da Ferrari, que ficou a 2 segundos do tempo de Senna. O detalhe é que na época a TV não mostrou a volta do piloto. E os únicos registros são números e testemunhas oculares do feito. E foi aí que a McLaren resolveu dar uma forcinha. Em suas redes sociais, a equipe inglesa divulgou um vídeo no qual simula a volta de Senna naquele 14 de maio de 1988. Mas na corrida a vitória ficou com Alain Prost. Senna abandonou na volta 67 quando liderava após um acidente na entrada do túnel. Can Senna win his 8th Grand Prix tomorrow, or will teammate Alain Prost be able to stop him? O amor ao próximo é um mandamento bíblico. São nos pequenos gestos que mostramos a pureza dos nossos corações. E um grupo de mulheres da Igreja Internacional da Graça de Deus deu um exemplo singelo ao promover uma ação no Lar do Idoso de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Elas foram levar conforto para aqueles que já dedicaram a vida em prol do outro. Gestos de carinho, conversas, palavras de fé e orações. Essa foi a missão das mulheres da Igreja Internacional da Graça de Deus, durante visita ao Lar do Idoso de Dourados. Atitudes como a desse grupo de mulheres fazem toda a diferença na vida dos velhinhos, que se sentem amados e conseguem compartilhar um pouco de suas histórias. Seu Vicente, por exemplo, lembra de quando foi caminhoneiro e boiadeiro e também do carinho que recebeu ao chegar no lar depois de passar por dificuldades financeiras. Eu vim parar aqui no Lar de Idoso por motivo financeiro, que sabe, a gente gasta o mais que não pode. Então passei bastante, virei mexeu, aí depois procurei a Casa da Acolhida, assistência social, a Lê de lá, e ela quem me colocou aqui no lar, e aqui estou até hoje, que já faz 8 anos, e se sinto realmente em casa. Quero bem a todos os companheiros, né? Respeito a todos também para ser respeitado, porque aqui se torna uma família. A diretora do lar diz que as visitas promovidas pelas entidades religiosas fazem muito bem para os idosos. É fundamental
que eu sempre falo assim, que nós alimentamos o corpo, né? Mas o nosso espírito. Só então, quando vem essas pessoas com oração, com preces, né? Com palavras de fé, só isso aí fortalece todos os idosos, toda a nossa equipe, né? Porque só é o dia a dia, né? Camila, que coordena o grupo MVG, Mulheres que Vencem na Graça, diz que a experiência foi enriquecedora e que todas aprenderam muito durante a visita. Esse contato que a gente tem com eles, que você para, que você conversa, que você ouve, você vê que na maioria das vezes eles não precisam do financeiro, mas sim de um apoio, assim, de serem ouvidos. Então nós como cidadãos, às vezes nós queremos muita mudança no mundo, mas a mudança eu acho que realmente tem que começar dentro de nós. Então eu acredito que quando você traz essas mulheres para estar aqui dentro e mostrando essa realidade, você começa a trabalhar de uma forma diferente, começa a se mudar muita coisa. Então essa é a nossa intenção. E no que for do nosso alcance, da nossa possibilidade, nós, como igreja do Senhor, vamos estar levando a esses lugares. Além da liturgia e dos momentos de descontração, as mulheres ainda compartilharam um lanche com os velhinhos. Um dia especial que ficará marcado no coração de todos. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e um ótimo final de semana. Boa noite, fique na paz. Tchau.